Saúde Todo Dia, uma parceria Hospital Sírio-Libanês e Canal Futura. Um homem contempla o imenso oceano e vê dentro de si tudo o que precisa para enfrentar o seu pior inimigo. Moby Dick, a grande baleia branca, é conhecida como a fera dos mares. Muitos morreram ao confrontá-la. Deste homem chamado Ahab, Moby Dick arrancou uma perna e também a sua alma. Ahab, determinado capitão, se lança ao mar, movido pela própria salvação. Saúde e câncer. Que tempo enorme uma palavra encerra. Para Léo, a palavra sempre foi tudo. Filho de um antigo locutor e ator da rádio Mairink Veiga, Léo ganha vida como especialista em comunicação, ensinando empresários, professores e outros profissionais a falar em público. Há pouco menos de 2 anos, ele foi atingido em cheio por uma palavra que ainda assusta. Câncer. Câncer, na realidade, representa um grande número de doenças completamente diferentes entre si, mas são colocadas num grupo porque elas têm características biológicas comuns. São células que se multiplicam de maneira desenfreada. Entretanto, quando a gente diz que alguém está com câncer, nós estamos dizendo, na realidade, muito pouco, porque as doenças são muito diferentes entre si. Cada caso é, de fato, um caso isolado. Mesmo quando nós estamos tratando de uma única doença, como, por exemplo, o câncer de mama, na realidade estamos tratando de diferentes tipos de tumores e cada paciente acaba tendo uma evolução totalmente distinta. E o sucesso do tratamento está frequentemente ligado à precocidade do diagnóstico. Sempre que um paciente com câncer procura a ajuda de um oncologista, é um grande prazer quando o oncologista consegue oferecer a esse paciente uma chance de cura. Mas nada nos alegraria mais do que fazer com que esse paciente seja curado antes que ele desenvolva o câncer por si só. Cura. Esta palavra também faz parte do vocabulário de Léo. Câncer. Olha, a palavra câncer é muito forte. Existe um tabu em cima do nome. Ela está ligada à morte. É um baque muito forte. A pessoa não pode encarar isso como uma coisa normal. Vida normal e câncer não combina. Outras doenças aí que tem cura, não abala tanto como o câncer. Tem gente que sara só com quimioterapia. Ainda assim é uma doença que leva muita gente pro lado de lá. Embora as pessoas pensem que o câncer é uma doença incurável, a realidade é que hoje mais de 60% dos pacientes se curam quando ela é diagnosticada precocemente. Além disso, nos últimos 50 anos, grandes avanços foram feitos e eu acredito que nos próximos 25 anos, a maior parte dos cânceres serão curáveis. Agora eu vou contar um pouco da minha história pessoal, fundamentada nas medicinas, no amor da minha família e dos meus amigos e na esperança da cura. Sou escritor, publiquei 2 livros e dirijo um espaço terapêutico no bairro do Butantã, em São Paulo. É uma vida de muito trabalho, muitas atividades. Geralmente as aulas que eu dou são 8 horas de duração. Uma vida boa, diga-se de passagem, né? Nunca me senti uma pessoa depressiva, nada disso. Eu comecei a sentir um caroço aqui do lado esquerdo, não é? Que a princípio não me preocupou, pensava que era uma espinha interna ou alguma coisa assim. Fui deixando de lado isso, porque não sentia nenhum sintoma, não sentia nenhuma fraqueza, enfim, não sentia nada. O câncer do Léo é um câncer de tireoide, é um câncer que é relativamente raro, embora a incidência esteja aumentando, e é um câncer que usualmente tem um prognóstico muito bom, sendo curável com cirurgia e algumas vezes com uso de iodo radioativo. Mais significativo para a população em geral é o câncer de cabeça e pescoço per se, que é um câncer associado com o consumo de bebidas alcoólicas e o cigarro, e é um câncer que é de difícil tratamento. Por isso, muito importante que as pessoas evitem consumo excessivo de bebida alcoólica e evitem o cigarro de qualquer maneira. Quando se cede ao medo do mal, sente-se o primeiro mal do medo. Os momentos mais difíceis eram na hora de dormir. É quando eu chegava, passava e sentia aquele caroço que realmente estava crescendo. E eu, como estudante de xamanismo, procurava tirar isso da minha mente, né? Colocar alguma coisa positiva. Mas era bem difícil, porque os medos chegavam e até era difícil falar a palavra câncer. A gente sempre imagina que o câncer é uma coisa longe da gente. Nunca imaginamos que vai acontecer com a gente. Eu não era diferente disso. Quem realmente trouxe uma luz a tudo isso foi minha mulher. Minha mulher, a Cris, ela salvou minha vida. Porque se ela realmente não tivesse esse empenho,
esse ato de amor, de me forçar a ir até o médico, seguramente não teria visto nada e as consequências seriam bem piores. Eu percebi o medo nele e que estava se defendendo e que eu talvez pudesse colaborar. Então uma coisa que ele não contou é que eu marquei uma consulta no médico, ele não quis ir e fui eu. Aí o médico chamou na sala. É o Artese, daí apareceu eu. Quando o médico deu o diagnóstico, eu senti como uma coisa surrealista. É como se tivesse tirado o chão dos meus pés, assim. Me senti flutuando, parecia um filme ruim. Não conseguia imaginar. E ele falava, você vai ter que arrancar a tireoide, vai ter que arrancar isso. Eu não tinha tirado nenhuma unha encravada na minha vida. A mortalidade faz parte da natureza do ser humano. Mas o diagnóstico do câncer traz essa realidade para bem perto do paciente e dos seus familiares. É função do médico, além de tratar o paciente, também tentar desmistificar o fato de a maior parte das pessoas pensarem que o diagnóstico do câncer é igual a uma sentença de morte. Nós curamos um grande número de pacientes e para aqueles em que a cura não é possível, é sim possível fazer com que eles vivam mais e vivam melhor. Aina trata, há mais de 15 anos, pacientes com câncer. Em cada dia dessa trajetória, ela percebe que caminhamos para a quebra dos preconceitos associados à doença. Considerando os pacientes com câncer portadores de uma doença crônica, é de vital importância que os profissionais se preocupem com qualidade de vida. Cada vez mais nós temos pacientes realizando tratamento com câncer em ambulatório. O paciente vem até um ambulatório, recebe seu tratamento e retorna ao seu lar às suas atividades. O trabalho do voluntariado é muito importante para o lado psicológico, ajuda a passar o tempo e facilita bastante o tratamento, que não é um tratamento difícil. Seria mais difícil se elas não tivessem aqui para ajudar, porque o tempo demoraria muito mais para passar. Se vivo, é porque sofro e sinto. 1984, o ano que parecia anunciar o fim, para Darcy foi o começo. 1984 foi um ano da tragédia na minha vida, mas foi o ano da minha grande vitória também, onde tudo começou. Começou através de uma dor muito grande, mas que foi mudando com o passar do tempo, né? Nós fomos vendo as vitórias acontecendo. Foi uma trajetória muito difícil, muito dolorosa, mas nós estamos aí, remando, um remo que é muita dificuldade você enfrentar essa maré brava, mas estamos conseguindo, felizmente. Foi a pior coisa que pode acontecer na vida de uma mãe, na vida de uma família, na vida de uma pessoa. O meu único filho, lindo de viver, aos 6 anos, uma criança saudável, na escolinha, já com os primeiros namoricos, e de repente eu adentrei um hospital, uma doença qualquer, uma doença infantil, uma doença comum de criança, e meu filho tinha um câncer, sem chance de vida. Eu estou falando do século passado, de 23 anos, que a realidade era uma outra. As pessoas tinham medo de falar a palavra câncer, falava aquela doença ruim. Então só esse estigma forte do tema câncer no nosso país já era uma grande dificuldade. Só isso já te arrasava e já te consumia, né? Então aí começou essa grande trajetória de luta pela vida. Olha, através dessa dor, desse momento tão precioso que nós vivemos em 1984, nós fundamos, eu e mais 2 pais e o professor Odone, fundamos a Ação Solidária contra o Câncer Infantil, que é uma entidade beneficente, formada por pais de crianças portadoras de câncer. Nós éramos em 3, hoje nós somos em milhares trabalhando. E toda a diretoria da nossa entidade é composta por pais. E hoje eu tenho o maior orgulho, a maior felicidade de dizer que nós temos 7 outros pacientes que também se curaram e hoje estão nessa batalha conosco. Então, são conselheiros trabalhando, lutando, passaram por todo esse problema, mas hoje estão remando para salvar a vida das outras crianças também.
alto mar, grandes ondas reduzem o tamanho do barco e aumentam ao infinito a força que move Ahab, seu capitão. A busca por Moby Dick se estende no tempo, mas Ahab sabe, tem um encontro marcado ao qual não pode nem quer faltar. Estava escrito: Ahab reencontra Moby Dick e não desvia o olhar. A fera dos mares nele reconhece um rival à altura. Eles estão prontos para o combate. Ahab está disposto a lutar sem trégua pela vitória contra o que, até aquele momento, era considerado invencível. Viver é combater. Aí o que aconteceu foi o seguinte: o meu filho foi se tratando, tomando os medicamentos. Nós, felizmente, fomos para um grande hospital que pudesse, porque você tem que ter um diagnóstico precoce para ter um bom retorno dessa doença, né? E foi passando o tempo, foram passando 2 anos e meio. A batalha é muito difícil. Você vê um filho tomando uma quimioterapia, fazendo uma radioterapia, é muito doloroso. Principalmente quando essa criança te agarrava ao meu colo e falava: mãezinha, pelo amor de Deus, eu não quero mais sofrer. E você ter que ver todo aquele sofrimento sabendo que vai fazer um bem para essa criança. Mas é muito difícil, teu coração chega a sangrar. Mas eu sabia, eu e meu marido sabíamos que era tão importante esse tratamento. Continuamos para poder chegar à grande vitória. Se não fosse através dessa dor, não existia todo esse trabalho que a Ação Solidária desenvolve. Ah, meu filho é o menino mais lindo que está aqui, sem modéstia. Ah, meu gatão, aqui, ó. Acho que esse choro aqui é de felicidade, de agradecimento, poder estar com a minha mãe, a pessoa, minha melhor amiga, a pessoa que eu amo muito. E viver cada momento da vida aqui com o pessoal que eu gosto, que eu amo muito. Essa é a nossa vida. Hoje ele disse que eu sou a melhor amiga, eu ia dizer a mesma coisa. Ele é o meu melhor amigo e hoje eu tenho a felicidade de tê-lo ao meu lado, lutando para salvar todas as outras crianças. Se não puderem ser salvas, que a gente sabe que é muito difícil, mas pelo menos para dar dignidade no tratamento dessa criança. Valquíria estuda enfermagem. Ela acompanhou e apoiou a luta de seu irmão Wagner durante anos. Alguns meses atrás, Wagner morreu. O Wagner, ele começou assim fanático pelo futebol. Depois ele se apaixonou pelo vôlei. E aí, assim, no vôlei ele se desenvolveu maravilhosamente bem. Então, assim, chegou a ser capitão de time, era levantador, virou treinador depois das meninas, do time da escola. Eu sei que ao total ele tem 17 medalhas desses títulos aí que ele conseguiu. Que até mesmo com as quimioterapias, o Wagner fazia assim, ele se recuperava e aí quando ele estava ruim ele ia para assistir o treino. E quando ele estava bom, ele jogava. Mas com certeza, quando ele falava que ia assistir o treino, ele também jogava, é que a gente não via. Ele tinha necessidade de viver cada minuto, sabe? Então, assim, ele fazia tudo e mais um pouco. No próprio hospital, eu tive uma situação, muito embora eu fui muito bem atendido pelo hospital do SUS. Teve um momento, assim, de bastante desafio também, que tem um procedimento hospitalar que eu acho, como sugestão, assim, que eu sinto que deveria ser revisto, que de repente me entra, muito embora eu fui muito bem atendido, entra uma médica com um papel para eu assinar, não é? Daí chega lá e eu trabalhando o aspecto positivo de tudo aquilo, que vai dar tudo certo, e de repente entra uma médica ali dizendo: você sabe dos riscos da operação? Eu gostaria que o senhor soubesse, e começou a falar, não é? Falou assim: inclusive eu gostaria que ficasse bem claro para o senhor que essa é uma operação de risco, que pode afetar as suas cordas vocais, e o senhor ficaria inutilizado para sempre para a sua profissão. A medicina é uma arte mais do que uma ciência.
Quando o médico se encontra com o paciente, com a sua família, para discutir um diagnóstico de câncer, é muito importante que ele não esconda o diagnóstico do paciente, para assim arregimentar a colaboração do paciente ao tratamento. Por outro lado, o médico tem que tomar cuidado para manter a esperança do paciente, porque é muito importante que esse paciente participe da luta contra o câncer para que ele atinja o objetivo maior, que é viver mais, viver melhor e manter a unidade da sua família. Muitas vezes também os pacientes com diagnóstico de câncer não têm o conhecimento dos seus direitos legais, como por exemplo o uso do fundo de garantia por tempo de serviço, algumas isenções de impostos, o recebimento de alguns benefícios no caso de incapacidade, entre outros. E graças a Deus a operação foi um sucesso. Eu fui operado na quarta-feira e aí eu vi sentido em toda a minha preparação, porque na sexta-feira eu já estava em casa, repousando, e depois de uns 10 dias já estava voltando a trabalhar. Embora os tratamentos com quimioterapia e radioterapia ainda sejam associados a efeitos colaterais, é importante ressaltar que esses efeitos colaterais hoje são menos comuns do que eram uma década atrás. Hoje é possível ao paciente fazer um tratamento oncológico e manter uma rotina de atividades praticamente normais. A terapia para o câncer avança em fases. Certamente falta muito para que nós atinjamos o nosso objetivo final, que é o tratamento e cura de todos os cânceres. Mas hoje nós já temos uma luz no final do túnel. Hoje existe um novo paradigma se desenvolvendo, que é o uso das terapias-alvo. Nós vemos um futuro em que os cânceres serão tratados com terapias altamente direcionadas ao câncer e o paciente vai receber essa terapia no conforto da sua casa, na forma de comprimidos, como esses. Nessa jornada por essa noite escura da alma, eu nunca estive sozinho. Depois de passar por esse desafio e obter a graça da cura, eu vi de que forma que eu poderia devolver isso para o universo. E então, decidi tornar-me um contador de histórias para crianças doentes. Bom dia! Era muito engraçado, porque o Wagner, mesmo quando ele estava ruim, e ele tá assim... que ele estava internado, ele falava assim, que a gente tinha que... duas coisas não poderiam abalar a gente. A primeira é que acontecesse o que acontecesse, a gente tinha que convencer o maior número possível de pessoas a serem doadores de medula. Porque não poderia ficar nesse número 1 em 1 milhão. Teria que ser muito maior que isso. Então, que se pelo menos os nossos amigos e os nossos conhecidos se tornassem doadores de medula, a gente já ajudaria um pouquinho. E a segunda coisa que ele falava assim, a gente tem que lutar para melhorar a situação do transplantado no Brasil. Porque é uma coisa muito rara conseguir. E quando consegue... tem que ser tratado que nem um tesouro. A maioria das causas de câncer pode ser evitada. Nós sabemos que alguns comportamentos e hábitos contribuem também para a gênese do câncer. A modificação de alguns desses comportamentos, como por exemplo a redução ou até mesmo a abolição do tabagismo, poderia reduzir dramaticamente a incidência de vários tipos de tumores, não somente de pulmão, mas também de boca, laringe, bexiga, pâncreas e assim por diante. Por outro lado, nós sabemos também que problemas dietéticos que, por exemplo, levam à obesidade, também contribuem para a gênese de alguns tumores. Portanto, uma dieta saudável e equilibrada pode também reduzir a incidência de alguns tumores. Da mesma maneira, o sedentarismo também contribui para a obesidade. Portanto, a prática regular de exercícios físicos também contribui para a redução da incidência de câncer. E, finalmente, a realização do exame de Papa Nicolau pode praticamente abolir do nosso meio a ocorrência de câncer de colo uterino. Até que nós consigamos o nosso objetivo, que é a cura dos cânceres que já se apresentam em estágio mais avançado, seria importante que nós nos concentrássemos em evitar o desenvolvimento de câncer em situações que já são bem conhecidas.
Já existem hoje uma série de exames que devem ser adotados pela população em geral, que diminuiriam de maneira importante a incidência de câncer num país como o nosso. O câncer de cérvix uterina é extremamente raro nos países mais desenvolvidos. No entanto, continua sendo um problema muito sério num país como o nosso, como o Brasil. E é um câncer que pode ser prevenido de uma maneira muito fácil. Toda mulher que é sexualmente ativa ou já atingiu a sua maturidade sexual deve realizar o exame de Papa Nicolau uma vez por ano. Nesse exame, o médico coletará uma amostra do cérvix uterino e determinará se há propensão ao desenvolvimento do câncer ou não, que pode, portanto, ser tratado antes de aparecer. Após os 50 anos, os pacientes devem discutir com seu médico o uso do teste de sangue oculto nas fezes. Esse é um teste bastante simples, bastante barato e que ajuda muito na detecção precoce do câncer de intestino. A mamografia é um teste extremamente eficaz, simples e seguro e que, quando feito anualmente, ajuda muito no diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós sabemos que a chance de cura de uma mulher aumenta muito quando isso acontece, quando o câncer é detectado no estágio bem inicial. O câncer de próstata é tão importante para o homem como o câncer de mama para a mulher. É muito importante que os homens com mais de 50 anos vençam o preconceito, vençam o tabu e se submetam ao teste de toque retal. Junto a um exame de sangue bastante simples, que é o PSA, o toque retal ajuda a detectar o câncer de próstata precocemente e ajuda a aumentar a chance de cura desse câncer. Fé não é crer no que não vimos, mas criar o que não vemos. Eles venceram. Com a ajuda da ciência, dos profissionais da saúde, da solidariedade dos outros, da confiança em si mesmos. Léo foi convidado para contar histórias às crianças da Ação Solidária. Depois desse túnel, vocês vão ver que tem uma porta. Agora você vai abrir a porta. A porta? Então agora lá do lado de fora dessa porta, você vai encontrar... Palavras são tudo na vida de Léo. Algumas palavras nos dão medo, é natural. Outras nos dão força, nos ajudam a vencer o que antes parecia invencível e que agora sabemos, podemos, devemos enfrentar. Durante 3 dias que soam como eternidade, ele não luta apenas contra a fera dos mares. Luta contra os seus medos, contra o que não pode controlar. Luta pelo que está por vir. Ahab, como sempre soube, perdeu a vida, mas derrotou Moby Dick. Nos mares, o alvorecer daquela manhã anuncia: aquela ameaça não existe mais. Saúde todo dia. Uma parceria Hospital Sírio-Libanês e Canal Futura.